Primeira pergunta é: como manter-se concentrado e com a autoestima elevada? Como manter-se concentrado e com a autoestima elevada? Primeiro, para você se manter concentrado, você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter uma meta muito específica e se concentrar naquilo que você está fazendo. O segredo aqui é monotarefa, não ser multitarefa, ser monotarefa, fazer uma coisa só de cada vez e ser muito específico no que você vai fazer. Por exemplo, o que é uma meta não específica? Vou escrever o relatório de manhã. Isso não é específico. Agora, se você escreve, se a sua meta é vou escrever o relatório com o título As metas desse ano, das 10 às 11 da manhã, aí você está tendo uma meta específica. E das 10 às 11 da manhã, você foca naquele relatório, naquele trabalho que você tem que fazer. Quando você é monotarefa, você tem o foco naquilo, aí você consegue se manter concentrado. Hoje fala-se muito sobre multitarefa. O multitarefa significa você ter várias tarefas ao longo do dia. Isso é verdade. Ao longo das horas de trabalho, cada um tem aí um período, 14 horas por dia, 12 horas por dia, 10 horas por dia. Você tem multitarefas, você tem muitas coisas para fazer. Desde arrumar a casa, cuidar dos filhos, ir para o trabalho, pegar o transporte. Porém, quando você senta para fazer alguma coisa, você tem que estar focado só naquilo. Por exemplo, quando eu vou montar um material de uma palestra, vou preparar um conteúdo, eu só faço aquilo. Eu deixo isso aqui no silencioso e eu não atendo, eu não vou responder, eu não vou atender naquele período. Claro, se for algo urgente, a família me liga, alguém tem que ir para o hospital, aí tudo bem. Mas fora isso, que não acontece sempre, eu estou focado naquilo. E depois você tira um período para responder mensagem, para conversar. O segredo aqui, para você se manter concentrado, é você ter uma meta específica e clara. Você tem que, todo dia, antes do seu dia começar, tem uma frase que é: o seu dia tem que terminar antes de começar. O que significa? Antes de você começar o seu dia, ele já tem que estar pronto. Ele tem que estar planejado, ele tem que estar programado numa agenda, como essa, por exemplo. Não estou fazendo um merchan de agenda, mas esse é um tipo de agenda que eu uso. Então, está aqui as minhas tarefas. É assim que eu me organizo. Cada linha que vocês estão vendo aqui é uma tarefa. É uma hora. Divide em horas. E eu vou lá e eu cumpro essas tarefas. Eu não saio daqui enquanto eu não cumprir esse programa. E esse programa diário que eu tenho, ele não é feito de manhã, ele é feito antes. Esse programa de hoje, ele foi feito ontem à noite. E aí você já deixa o seu programa descansando no seu subconsciente à noite. De manhã, você revisa e executa. É assim que você vai ficar concentrado. As pessoas acham que concentração é você ficar tomando café, é você ficar tomando pó não sei do que, pó de cogumelo, pó de não sei o que lá. Concentração não é isso. Não é isso. Acho que concentração é você ser monge budista, ficar zen lá em monastério, ficar lá recitando não sei o que. Não é. Concentração é foco. Uma é unidade, é unitarefa. Se você tiver algo muito claro, que hora você vai começar, que hora você vai terminar, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, você ficar concentrado. Quando, por exemplo, eu estava me formando na faculdade, eu tinha 3 trabalhos, eu morava a 4 horas de São Paulo, eu tinha que fazer o meu TCC e morava em República. A minha vida não era lá muito desocupada. Como que eu sobrevivi a isso? Planejamento, foco, concentração. Se você tiver um bom programa, um bom planejamento diário, você vai ficar concentrado. E ao longo do dia, uma dica de gestão do tempo é:
separe um tempo do seu dia que você não tem nenhum compromisso. Por quê? Se você trava a sua agenda inteira, quando acontece algum imprevisto, você não consegue lidar. Então, coloca uma gordura aí no seu dia para lidar com o imprevisto. Sendo monotarefa, tendo uma boa programação, você fica concentrado. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo que você seja mulher. Mulher é melhor do que o homem na multitarefa. O homem, ele é panguazão. E na questão de multitarefa. Você está falando no telefone, deixa ele falar. Ele dá outra coisa para fazer, faz tudo errado. Mulher até consegue. Mas evite ser multitarefa. A mentalidade do homem é igual à construção das pirâmides do Egito. Uma de cada vez. Constrói uma pirâmide, depois a outra e assim por diante. Essa mentalidade masculina ela é boa para o foco, para a concentração. Mas isso não significa que ao longo do dia você vai fazer uma coisa só. Só quem está com a vida ganha consegue fazer isso. Vai tomar champanhe o dia inteiro, não precisa fazer mais nada. Aí beleza. Agora, quem está aí igual eu, igual vocês, que estão fazendo as perguntas aí, sobrevivendo, lutando, matando um leão por dia, vai ter que fazer mesmo uma porrada de coisa. Porém, uma de cada vez. Com foco. Executou uma, vai para a próxima. É assim que você se mantém concentrado. Então, essa é a primeira resposta que você dá à sua pergunta. A segunda pergunta é, com a autoestima elevada. Então, você quer manter a sua autoestima. A palavra autoestima tem o prefixo auto, que significa eu. Então, você quer ficar bem. Isso é autoestima. O que você precisa para ter autoestima? Você precisa ter uma maneira de pensar que seja agradável para você. Se você, por exemplo, fica se cobrando demais, se você fica se punindo demais, se você se acha o pior dos piores, a sua autoestima vai lá para baixo. Agora, se você, por exemplo, comemora pequenas vitórias, se você tem metas atingíveis, esse é um ponto-chave. Você quer acabar com a sua autoestima? Tenha metas agressivas. Tenha metas agressivas. A pessoa trabalha com vendas, por exemplo. Nunca vendeu 50 mil no mês. Aí esse mês é o mês que a Lua se alinhou com Saturno. Então vou vender 50 mil. Não vai. Você não vai conseguir. Por quê? Se você não tiver um planejamento muito claro, porque aquilo vai dar certo, você não vai conseguir. Então tem uma meta atingível. Porque uma meta muito agressiva, ela vai acabar com você. E aí você vai para baixo. Agora, se você tem uma meta atingível, você atinge essa meta, mesmo que ela não seja uma meta lunática, ela seja atingível, aí você vai para o próximo passo e você mantém a sua autoestima. Outro ponto é, esqueça a palavra fracasso. Risca do dicionário. Não existe fracasso na vida. O Mestre Okawa prega isso no livro Pensamento Vencedor. Você só vai fracassar quando você desistir. Quando você desiste de fazer alguma coisa que você fracassa. Se você está errando e continua tentando, você não fracassou. Elimine a palavra fracasso. Na vida você tem duas coisas. Ou você ganha, ou você aprende. É as duas variáveis da vida. Não existe derrota. Não tem derrota na vida. Ah, eu fui derrotado. Não existe isso. Se você levantar e tentar de novo, você não é derrotado. Tem uma frase de conhecimento popular japonês que é cair 7 vezes e levantar 8. Se você cai 7 e levanta 8, na 8ª vez você está de pé. Se você está de pé, você não perdeu. Você pode continuar caindo se você levantar. Isso mantém a sua autoestima elevada. Elogie-se. Uma vez por semana, busque se elogiar. Busque reconhecer as suas conquistas. Reconheça o que você já viveu até hoje, o que você conseguiu já até hoje. Isso mantém a sua autoestima. Sugerido até mesmo que você tenha um caderno, que você possa anotar as suas vitórias, as suas conquistas. Eu, por exemplo, bom, vocês vão me conhecendo aí, né, com as lives. Eu tenho esse caderno aqui e eu anoto nesse caderno o que eu aprendo, o que eu conquistei, os meus erros, está tudo escrito. Por quê? Você pode reler isso ao longo do tempo, você pode revisar
ao longo do tempo, e isso ajuda na sua autoestima. Por último, 3 dicas que o Mestre Okal nos concede para a gente ter energia. A autoestima está relacionada à sua energia interna. É como se você tivesse um gerador. E esse gerador, você vai girando ele e você tem energia infinita. Quais são essas 3 dicas? Primeiro, reconheça a sua natureza divina. Reconheça que você é filho de Deus. Reconheça isso. Admita isso para você. Você não é filho do pecado, você não é filho do demônio, você não é filho de nada. Você é filho de Deus. É o Cantare. Você é parte da luz. Essa é a primeira dica. Admita isso. Reconheça. Segundo, agradeça as pessoas que ajudam você. Muitas vezes a nossa autoestima vai lá para baixo porque a gente esquece o quão ajudado nós somos. Como nós estamos sendo ajudados por outras pessoas. Reconheça a ajuda que você recebe dos outros. E por último, tenha metas de curto prazo. Não saia da sua casa para o seu trabalho sem metas. Você tem que ter meta. Qual é a meta do dia? Quais são as metas da semana? Quais são as metas do mês? Quais são as metas do ano? Metas pessoais, metas profissionais, metas financeiras, metas de relacionamento. É meta. Por que a gente ouve a palavra meta e fica com frio na espinha? Porque quando você fala de meta, você pensa naqueles loucos do mercado financeiro, ligando para todo mundo, e não sei o que, o banco, e isso, não bati a meta, vamos jogar do prédio. Isso aí é coisa de filme. A meta é o que move você. A meta atingível, ela ajuda você a sair do buraco. E fala alguém aqui que já esteve no buraco e vai ficar em muitos buracos ainda na vida, se não tiver agora e só não está admitindo. Então, joga a corda para fora do fundo do poço, agarra numa pedra, num galho firme e sai. O que é isso? É a meta. Qual que é a sua meta? Todo dia de manhã pergunto, qual é a minha meta para hoje? A minha meta para a saúde, a minha meta de leitura, a minha meta para o espírito. Qual é a sua meta? E aí você define a sua agenda. Dessa forma, com essas metas atingíveis, relevantes, você consegue específicas, é a meta SMART. Quem tem interesse em se aprofundar, pesquisa no Google, meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. É as 5 características de boa meta. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Aí, com essas metas, você vai ter a sua autoestima elevada. Claro que a sua autoestima vai cair. O que você faz? Recupera. Você vai levar paulada, você vai levar na cabeça, vai cair. Levanta. Aí você consegue, então, ter uma autoestima melhor. Então, essa é a resposta para a pergunta sobre como se manter concentrado com a autoestima elevada.